Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Diz assim: e era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe: Jesus, dai-me de beber, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesta noite, Espírito Santo, eu venho me humilhar, me prostrar diante de Ti, porque eu não sou, não faço, não posso nada sem o Teu Espírito Santo. E nesta noite eu te peço que joga por terra toda a probabilidade de eu achar que sou. Toda a carne, todo eu, seja agora, Pai, diminuído, diminua eu, para que cresça o Teu Espírito Santo. Fala comigo, fala com a Tua igreja, pois precisamos nos alimentar com a Tua palavra. Precisamos, ó Deus, entender os Teus caminhos, os Teus mistérios que o Senhor revela a quem quer, quando quer, na hora que quer. E nesta noite, Espírito Santo, eu quero ser um mero condutor da Tua palavra, pois quem faz todas as coisas é o Senhor, para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Podemos assentar. Aleluia. Eu abreviei a leitura, porque quero dar mais tempo à explicação. Porque a palavra de Deus não é só para ser lida e quando você apetece. A palavra de Deus é para ser praticada. Aleluia. A palavra de Deus é para ser observada, praticada e cumprida também. Escute bem, Jesus estava passando por uma fase de vou mostrar a glória de Deus para aqueles que não reconhecem que Deus é na vida daquela pessoa. Jesus estava passando por uma fase que estava também educando os seus discípulos. Muitas das vezes os pastores têm dificuldade de gerir a igreja, porque a igreja se torna discípulo de Jesus e seguindo o pastor, que também é uma ovelha. Jesus estava quebrando o primeiro tabu. Não se dizia, não se falava um homem sozinho com uma mulher. Jesus, quando viu aquela mulher samaritana junto ao poço, por volta do meio-dia, simbolizava que aquela mulher era o canal de bênção para toda aquela cidade. Porque aquela mulher estava lá naquela hora aonde ninguém estaria, porque meio-dia o sol lá era muito forte, ninguém tirava água aquela hora, ninguém ia junto do poço aquela hora. Se aquela mulher estava lá, é porque estava com problema, é porque a sociedade estava rejeitando, é porque a família, as pessoas não compreendiam, as pessoas estavam olhando para ela e criticando, e ela achava que o melhor lugar era estar sozinha junto das águas. Mas Jesus surpreendeu aquela mulher. Jesus chegou até ela e disse: ei, mulher, dai-me de beber. Mas quando aquela mulher olhou para Jesus, viu que as vestes de Jesus eram vestes de judeus. Os samaritanos tinham vestes diferentes, porque eles não se davam. E eu vou explicar o porquê. A Bíblia nos conta, no livro de 2 Reis, capítulo 17, versículo 24, que o povo da Babilônia invadiu a terra de Jerusalém e levaram com eles 5 deuses. Jesus fez uma pergunta para aquela mulher: mulher, aonde está o teu marido? E ela disse: eu não tenho marido. Jesus disse: pois bem, tiveste 5, mas agora o que tens não é teu. Jesus não estava se referindo ao marido carnal. Jesus estava se referindo como ele se refere nós como a noiva, e ele o noivo, a esposa. Jesus estava referindo onde estão os deuses da tua terra, aonde estão os deuses que trouxeram para a sua cidade e
que vocês deixaram de adorar a Deus e adoraram a eles. E aquela mulher disse: eu não tenho mais nenhum marido. E Jesus disse: bem disseste, não tem marido, porque a glória de Deus está chegando neste lugar. Eu vim para mostrar que eu sou Jesus de Nazaré, o escolhido de Deus neste lugar. Amém. Escute bem. Jesus então começa a mostrar para aquela mulher que durante o período do exílio da Babilônia, naquela terra, eles trouxeram deuses. E esses deuses incluindo o chamado um de Malco. E esse deus Malco era um deus que aceitava sacrifício de criança. Era um deus também chamado Moloque. Tinha também uma deusa chamada Estar. Era a rainha dos céus. Ela era sacrificada para ela alimentos virgens, frutos virgens, animais virgens, para a adoração daquela mulher. Tinha também a estátua de Baal, que levavam-se lá ofertas também para aquele Deus. Mas Jesus chegou ali no momento em que aquela cidade precisava conhecer o verdadeiro Deus. Porque aquela cidade de Sicar, aquela cidade que estava ali, a cidade samaritana, era uma cidade em que Jacó já tinha dado água de beber para os homens de Deus daquele lugar. Jacó já tinha oferecido lugares para os homens de Deus naquele lugar. Mas por causa da divisão, ficou Samaria para um lado, Jerusalém para o outro. E eles então não se falavam mais, porque dizia que no Monte Gerizim, que há em Samaria, era que se buscava o verdadeiro Deus. E o outro dizia que era no Monte Sião, aonde estava o verdadeiro Deus. E Jesus diz: nem lá em Gerizim, nem aqui no Monte Sião vão se achar o verdadeiro Deus, mas só vai achar o verdadeiro Deus aquele que adorar em espírito e em verdade, aquele que adorar com espírito de santidade, aquele que adorar com toda a sua força. Aonde você estiver, Jesus vai estar também na tua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Aquela mulher, pastor Daniel, começa então uma fase. Será que tudo que ele está falando é verdade? Será que eu posso confiar nesse homem chamado Jesus? Sabe quando você vem para a igreja porque alguém lhe faz um apelo? Porque você ouve uma palavra bonita, uma canção bonita que mexe com teu emoção, mexe com teu ego, e você vem: não, agora eu vou mudar a minha vida, agora eu vou para Jesus, porque esse louvor falou tudo que eu estava sentindo, a palavra falou tudo que eu estava precisando ouvir. E depois que você entra pelas portas para dentro, começam-se as dúvidas: será que Jesus vai fazer mesmo? Será que se eu orar, Jesus vai fazer mesmo? Porque aquela mulher fez uma simples pergunta para Jesus: Jesus, tu disse que se eu soubesse quem lhe pede, eu pediria e você daria água viva, não é? Sim, é. Mas a mulher replicou e disse: tu não tem com que tirar água, o poço é fundo. Jesus disse: mulher, essa água que tu bebe é água armazenada de chuva, é água armazenada que vem de lugares, mas a água que eu dou é fonte de água viva. Escute o que eu quero te dizer: Jesus não está querendo fazer de si uma cisterna. Sabe a diferença de cisterna para poço? Cisterna recebe água, se armazena água. O poço brota água, mina água. E o mais interessante de tudo é que quando as pessoas tentarem entulhar os teus poços, podem entulhar, que quando tirar o entulho, a água vai sair de lá. Podem jogar pedra, podem tentar te parar, podem tentar impedir, vai sempre minar. Quando tira um balde d'água, Deus já põe outro. Tira um balde d'água, já vem outro. Tira dois, já vem outro. Porque o servo de Deus pode tacar pedra, pode tentar parar, mas vai fluir água viva da tua vida em todo momento, por onde você passar. Aleluia. Glória a Deus. Há momentos na vida do cristão em que nós não entendemos o porquê de tanta prova, porquê de tanta luta, porquê que nós oramos e ao invés de melhorar, parece que piora. Pastor Eric, não, isso não é verdade. Não sejamos hipócritas. Acontece com pastores, acontece com membros, acontece com mulheres de oração, acontece com homens de intercessão. Quando ele pede para Deus algo e não acontece, quando ele vai crendo que vai orar por uma pessoa e a pessoa vai ser curada e a pessoa morre,